Bom, pessoal, temos aqui muitas coisas para falar. Na Colômbia ganhou o candidato da esquerda, o Gustavo Petro, ele é um economista, que vai apostar, e aqui é a parte positiva do assunto, diz que vai apostar pela reindustrialização do país para fazer frente à sua dependência das multinacionais, naquilo que ele chama o Pacto para a Indústria, com um investimento, entre aspas, dito por ele, investimento robusto para aumentar a produtividade nacional e retirar o país da dependência das transnacionais. É a parte positiva do assunto. Não sei o que é que isto corresponde, porque ele também vem de um passado em que teve atividade como guerrilheiro. Nós sabemos o que a Colômbia representa. Eu não estou aqui a dizer que seja a oposição ou a esquerda que tenha a ver com tudo aquilo que a Colômbia se tornou conhecida pela exportação de do narcotráfico e da produção e exportação da cocaína. Sabe-se que o movimento das Farc era uma das partes implicadas, mas obviamente os governos, tanto fossem liberais como conservadores, da direita, ali tiveram um papel importante naquele status quo que o país ganhou. E aqui o que é importante ver é que nunca baixou este tráfico de droga na Colômbia. Bem, pelo contrário, foi sempre em aumento. Era bom saber qual é a implicação de outros estados, nomeadamente o papel daquelas 9 bases, acho que são 9 bases aéreas dos Estados Unidos em território colombiano, porque é estratégico nas Caraíbas, ali para o controle daquela zona do aquífero do Orinoco. O Hugo Chávez falava bem disto, sabia bem o que é que isto representava. O Hugo Chávez, houve um documentário há uns anos atrás daquele Walter, que é da televisão venezuelana, mas depois nunca mais consegui encontrar, em que ele explicava muito bem o que era o tráfico de droga nas Caraíbas e o papel que a Colômbia tinha. Tem os Estados Unidos, a DEA, da Agência contra as Drogas dos Estados Unidos, e o disparate, a ingenuidade em que o Hugo Chávez tinha caído em ter convidado, na altura do Obama, a pensar que ia-se gerar ali uma coisa, doutrina Monroe e de amizade com o povo norte-americano, porque estava à esquerda e estava um mulato à frente, ter convidado a DEA para a Venezuela. E depois a coincidência que isto se traduziu, ao final de alguns meses, no aumento estrepitoso do consumo de cocaína na Venezuela. E depois ele apostou por expulsar imediatamente quando viu os resultados daquele assunto. Mas é claro que a Colômbia tem um papel importantíssimo nesta geopolítica da droga, e ele é também um dos pontos em que este Gustavo Petro tinha falado na campanha. Já aqui em algum momento falei do que é que representa tudo isso, que as coisas mudaram muito da influência destes narcos altos, grandes narcos, quem é que está por trás e quem é que está por trás. No final, nós sabemos, como foi aqui visto na entrevista com o Dennis Small, que conhece bem a realidade americana, tanto do sul como do norte. Vejam aqui a entrevista com o Dennis, e ele fala de que, afinal de contas, o grande negócio é feito pela banca, pela banca, com todos aqueles circuitos para lavar o dinheiro, mas a banca não pode prescindir desta atividade paralela que tanto representa para a economia mundial, como é que se chama? Subterrânea. Então, vamos ver o que é que isto se traduz. Este Petro não é o candidato ideal, mas é um candidato que se propõe a reindustrializar e a trazer a produção nacional, que é daqueles pontos importantes, daqueles que acreditamos na soberania das nações e na economia física e na produção nacional de cada país, ser autónomo, ser soberano nas suas indústrias. Então
Vamos ver o que é que isso vai representar. Entretanto, o último presidente da Colômbia. Mas aqui ou seja, há coisas de fundo grandes. Tanto na América Latina como nas Caraíbas estão-se passando coisas importantes. O último presidente, o Ivan Duque, está com problemas com a justiça. Obviamente que aquilo são as classes políticas extremamente corruptas e a que chega a corrupção, nunca se esquecer do Álvaro Uribe, o chefão de toda esta coisa, com as suas ramificações até a Europa, e aqui temos Espanha, o Aznar e tudo o que representa esses neocons, o quão ligados estão nesse trio, Bogotá, Madrid e Miami, enfim. Mas este Ivan Duque está em prisão domiciliar, ainda por cima está à espera de julgamento, provavelmente vai preso. E isso era bom, era que se começasse a ver quem é quem e o que é que fazem e a que é que se dedicam todos estes juízes, políticos, jornalistas que estão implicados na criminalidade ou em várias declinações de todas as ilegalidades e corrupção que ali têm lugar. Isto também vem na sequência e vem na mesma altura em que tanto a Rússia como a China estão entrando na região, não só a nível económico, com uma série de propostas que são de benefício daquelas populações, daqueles países, como já estão aventando também a possibilidade de ajudarem-nos no combate ao tráfico de droga e na segurança destes países. Ou seja, grande. O que está a passar ali nas Caraíbas, também em El Salvador, na Nicarágua, nestes países, no México, é uma grande viragem. A América Latina é muito importante. Antes que me esqueça, na sexta-feira tenho aqui agendado falar com um latino-americano, mais propriamente brasileiro, camarada nosso, o Felipe Quintas, sobre temas que têm a ver com o papel do Brasil, mas não só do Brasil, o Brasil, o diálogo de civilizações, a importância do que é o Brasil e da cultura brasileira no mundo, e aquilo que tem a ver com um novo paradigma que terá de ser obrigatoriamente de economia física, com o Felipe Quintas, no horário de que em Lisboa serão 7 da tarde, no Brasil serão 2 da tarde, na sexta-feira. Está assim agendado, espero que possamos cumprir com esta promessa. No cenário europeu, aquilo que tem a ver com Aqui estão-se a passar muitas coisas, e ainda por cima são informações contraditórias, e é difícil fazer aqui uma avaliação de tudo isto, porque pode ir num sentido e pode ir noutro. A mim, sinceramente, pela experiência que eu tenho, vejo isto tudo cada vez a ficar mais complicado no cenário da Ucrânia. Porquê? Porque agora veio outra vez, como há um mês atrás, a secretária dos negócios estrangeiros britânica, Liz Truss, e o secretário da defesa norte-americano, o Austin, veio aqui a Ramstein, na Alemanha, e ela lá em Londres fizeram uma declaração de intenções de que iam escalar a guerra. E isso cumpriu-se desde há um mês desta parte. Agora vêm outra vez os mesmos atores. Na personagem o Boris Johnson, que viajou já pela segunda vez a Kiev, ainda há dias, há 3 ou 4 dias, esteve em Kiev, a prometer mais ajuda, e deu a entender de que a coisa vai escalar, porque a Grã-Bretanha não quer deixar que a Rússia ganhe esta guerra. E no mesmo sentido veio o Biden, presidente dos Estados Unidos, outra vez também a escalar, porque veio a dizer a mesma coisa, no mesmo sentido, de que, ainda por cima, com o apoio militar de armas de longo alcance, com uma provocação total, maior a este problema. Estas duas potências são as principais que estão interessadas nisto. E agora, quer dizer, fica claríssimo de que isto tudo estava já previsto, ou seja, este escalar, esta guerra, não só estava prevista acontecer, foi provocada, obrigaram a Rússia a ter que intervir ali,
fizeram tudo, exatamente, deram instruções para que Kiev atacasse o Donbass de forma tal que a Rússia tivesse que agir, que foi o que fez. E não só isso, como já tinham previsto todo o apoio de enviar mais armas, ou seja, mandar mais gasolina para a fogueira para manter aquela fogueira em ação. E agora veio também o secretário da NATO, outro agente maior nesta história, a dizer que a guerra pode durar anos. Não sei se foi ele que disse que a guerra poderia demorar anos ou foi o Boris Johnson. Mas tanto um como o outro vieram falar coisas neste sentido, de que ali a guerra não vai acabar prontamente. E isto foi dito uma semana depois, nem sequer, de que o próprio Stoltenberg da NATO tinha dito, estava a fazer queixas, e o Biden também a fazer queixas do Zelensky, de que está existindo numa guerra que não pode ganhar. Ou seja, aqui há informações dos próprios agentes, dizem uma coisa e a outra, em espaço de poucos dias, contrárias, coisas contrárias. E então isto dificulta uma análise calma sobre o assunto, porque os seus próprios agentes enviam sinais contrários, extremamente contrários em cima, em tão pouco espaço de tempo. O que é certo é que isto vai... é como se tu dás 2 passos em frente, depois dás um atrás, 12 em frente, um atrás, 12 em frente. O que é certo é que vais sempre aproximando uma escalada cada vez maior. E agora veio o SEMFA, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que é o novo da Grã-Bretanha, a dizer que muito provavelmente a Grã-Bretanha vai ter uma guerra na Europa. Bom, isto já era sabido porque o anterior, este chama-se Carter, salvo erro, é o Patrick Carter, mas o anterior, o SEMFA, inglês, já dizia isto há mais de um ano, a mesma coisa. Escrevi isso em algum momento no Facebook, a dizer-te que estávamos à espera que houvesse alguma coisa no leste da Europa, porque os ingleses já estavam a dizer que isto ia acontecer. Ou seja, nem é uma operação que tenha demasiado secretismo. São ditos pelos próprios agentes, pelos próprios atores principais. E isto agora vem com mais escaladas no sentido feitas, ou seja, por delegação. A União Europeia, pela Comissão Europeia, mostrou-se favorável à adesão da Ucrânia à União Europeia. Isto ainda não está decidido, tem que ser decidido em breve. E também a Moldávia. A Moldávia, entretanto, já ontem, proibiu todas as informações de meios russos. Passa uma população que tem uma grande minoria de fala russa e de fala romena, mas de caracteres russos, ou seja, há ali uma cultura russa, claramente, para a qual eles querem provocar, dizer que estão excluídos, que não podem ler informação vindo de Moscou. Ou seja, este é um candidato a entrar na União Europeia. Mais hostil com a Rússia não pode haver. Ou seja, são provocações feitas por atores menores que estão sendo usados já como os peões seguintes. Como a Ucrânia no seu tempo foi. E aí é por isso que eu fico preocupado, porque estas provocações não vão passar sem resposta de Moscou. Porque Moscou tem que reagir. Ou seja, está feito de propósito para que a Rússia tenha que novamente reagir às agressões feitas deste lado. E então a Moldávia faz estes passos, estas provocações, é candidata, tem o apoio da Comissão Europeia, passa por cima de outros candidatos que passam para trás, como a Macedónia, como a Sérvia, como outros candidatos que estão mandados porque não são manobráveis, como estes, e estes estão dispostos a fazer o jogo da provocação à Rússia, e então são os próximos a entrar no clube para ter o respaldo
e para poderem para fazer aqui bloco contra a Rússia. Ou seja, isto aqui é a geopolítica da confrontação, da provocação. E no mesmo sentido, tem aqueles países bálticos. E agora vem a Lituânia, outra vez, a mando da NATO, a mando de Bruxelas, da União Europeia, a fazer outra vez o papel de peãozinho, de acicatar o urso. E o que é que fazem? A partir deste sábado, desde antes de ontem, a Ucrânia não, a Lituânia disse que não ia deixar que as mercadorias passassem desde o seu território para o exclave russo de Kaliningrado. Kaliningrado é aquela porção continental dentro de território da NATO, dentro do território da União Europeia, circundado pela Polónia abaixo e pela Lituânia em cima, mas que é território russo, onde estão os mísseis Iskander que podem atingir qualquer parte da Europa. É uma das razões porque eles mantêm aquele território da antiga Prússia Oriental, é um território prussiano, onde ainda se fala muito alemão, a antiga Königsberg, e onde aquela população tem um status diferente, mas que tem um papel primordial para a defesa da Rússia, porque uma vez aquele território seja conquistado, e já aqui já vos tinha falado deste assunto quando foi o tema do avião que foi desviado para a Bielorrússia, desde Atenas, por aqui em cima. Ali é interessante a geografia desta região, porque vocês têm o exclave de Kaliningrado, têm a Lituânia a leste, têm a Polónia a oeste, e embaixo tem a Bielorrússia. E aqui está o problema de que se isto escala ao ponto, porque isto é uma provocação maior, quer dizer, as populações agora vão ficar providas desprovidas de víveres e de outros materiais que são necessários, porque não têm continuidade com o resto da Rússia, porque a Lituânia está assumindo este papel de provocação, de dizer que ali não passam mercadorias. Isto é absolutamente ilegal, porque isto faz parte das sanções da União Europeia, que são ilegais. Já vos falei aqui sobre a legalidade das sanções. Nenhuma sanção que não seja aprovada pelas Nações Unidas são sanções unilaterais e, como tal, ilegais. E é o que está fazendo a União Europeia, que depois se queixa quando a Rússia reage. E aqui é uma situação muito grave. Isto foi dito já pelo próprio Peskov, o que é o porta-voz do Putin, e disse que esta é uma decisão que não tem precedentes e que é abertamente hostil à Rússia. Se o trânsito de carga entre a região de Kaliningrado e o resto da Federação Russa via Lituânia não for totalmente restabelecido no futuro próximo, então a Rússia reserva-se o direito de tomar medidas para proteger os seus interesses nacionais, disse. Claro, e como qualquer país que se faça respeitar, por mais pequeno que seja, ainda por cima, com o agravante que isto não é um país qualquer, chama-se a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo. Era o que faltava que eles deixassem que um governozinho do coisa, para vocês terem uma ideia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia é um miúdo que deve ter 30 anos, que é o filho do Vytautas Landsbergis, que foi o primeiro presidente da Lituânia depois do final da União Soviética. É claro que este problema é muito antigo. Isto tens que remontar ao resto da história, mas pelo menos a partir do final da União Soviética, como é que as coisas foram feitas, como aqueles paísinhos pequeninos, que têm respeito, não é por falta de respeito àqueles povos que têm características diferentes dos russos, mas que têm populações russas muito importantes, mas que tem aqui uma continuidade da história da Segunda Guerra Mundial e do papel dos alemães e da frente contra os russos, e como é que não se soube, depois do final da União Soviética, fazer ali uma zona de neutralidade e tenha usado esta gente para acicatar
a Rússia, acicatar o urso, que é o que estão fazendo eles atualmente, estes povos. Agora, uma coisa é certa. Vocês nunca se esqueçam de que a Rússia, na Ucrânia, está fazendo uma operação especial militar. E isto é importante reter, que não é uma guerra total, porque tem, na sua filosofia, na sua doutrina militar, e principalmente da operação em si, ordens de tratar a população ucraniana, fazer o mínimo dano possível à população ucraniana, que é vista como uma população russa irmã que está debaixo de um governo ilegítimo e que se propõe em destituir o governo ilegítimo. Certo? Agora, isto pode amanhã, numa situação de que um destes países bálticos, já seja a Letónia, já seja a Lituânia, é pouco provável que a Estónia, mas a Letónia ou a Lituânia façam uma provocação deste género, pode ser que a Rússia diga, olha, estes não é para tratar da mesma forma que os ucranianos, isto é para arrasar. Assim, de um momento para o outro. É um país muito mais pequeno, muito mais rápido. Agora, claro, aí o caldo estará entornado, porque estes são países que é da NATO e da União Europeia. E aí a coisa já é diferente. É por isso que eu às vezes vejo que isto já está tudo programado. Porque são provocações, exato, esta provocação de fechar o trânsito de abastecimentos para um território, que é aquilo que a União Europeia agora acusa falsamente a Rússia de fazer nos portos da Ucrânia, no Mar Negro, para os grãos, é exatamente o que a União Europeia está fazendo, através da Lituânia, de Vilnius, fazendo esta provocação de pôr a população de Kaliningrado à fome. E isto, claro, vocês não esperem que a Rússia deixe passar isto ao lado. Vai ter que ser feita alguma coisa ali. Mas está feito proposto para eles terem que reagir. É isso que as pessoas não entendem. É a mesma receita do que fizeram na Ucrânia. Fizeram tudo para que a Rússia tenha que agir. E aqui é interessante ver, porque, remetendo outra vez à geografia, que tu tens a Bielorrússia aqui embaixo, e tu tens aqui um corredor de Suwalki, que tem 65 km, não tem mais, que é importantíssimo para a defesa da Rússia. Se a Rússia perdesse o controle sobre isto, poderia ser atacada, poderia perder a sua defesa pelo norte. Que é esta a ideia. Porque é esta a ideia de eles quererem expandir para a Finlândia, para cortar o acesso da frota do norte em Murmansk, para entrarem para o Adriático, para cortarem-lhes o acesso ao Báltico, para poderem atacar a Rússia. Estão a ver o perigoso que é tudo isto? Que isto não é uma guerra da Ucrânia, que não é uma guerra dos Bálticos, que são os próximos, que isto é uma coisa muito maior. E então aqui, corredor de Suwalki e Kaliningrado, armada até os dentes de mísseis Iskander, tem mais de 900 km de alcance. E então isto é uma provocação feita por estes, que são os próximos peões. E eu vejo isto um escalar. Às vezes dá aí parece uns arrebatos de sentido comum. Esta gente na União Europeia, na NATO, dizer, bom, vamos. Stoltenberg disse isso a semana passada. Então, quanto mais território a Ucrânia tem que perder para entender que tem que se sentar e fazer um acordo de paz com a Rússia? Pronto, este é um arrebato de sentido comum que lhes dá. E depois no dia seguinte disse, vamos escalar. Vamos provocar ainda mais a Rússia para haver aqui confronto à grande. Porque esta gente se sente, e não sei o que é que eles têm na cabeça, o que é que eles pensam, que isto não lhes vai sobrar para eles. Armas enviadas às centenas, aos milhares de armas perigosíssimas. O que é que isto representa amanhã? Vamos por um exemplo. Amanhã acaba a guerra. Chega a um acordo. Pronto. Aquela parte, a Ucrânia, o botão de base fica da Rússia, fica independente. Os ucranianos podem reconstruir a parte de Kiev, Kharkiv, todas essas partes, Odessa. A quantidade de armas que andam por ali, estas armas movidas a sensores,
como, não sei se é o Howitzers ou se é o Stinger, que é assim, não é preciso que é muita coisa. Até o próprio embaixador da Ucrânia aqui na Alemanha disse: mandem-nos mais armas, não há problema. O pessoal lá é todo muito inteligente, vai à internet e vê no YouTube como é que se usa estas armas. Dá vontade para rir, porque claro, há todo um esquema por trás de coisa, é muito difícil, é por isso que eles estão aqui num erro, mas as grandes da complexo industrial militar querem vender, quer lá saber qual é o destino das armas. E se forem destruídas pela Rússia, tanto faz, mandam fazer mais e vendem mais. Mas o problema é que isto existe de uma logística e algumas dessas armas, não sei se é estas, são HIMARS. HIMARS precisa de caminhões a chegar constantemente. É uma coisa, uma operação, houve um artigo feito na página, vou pôr aqui em baixo, sobre os HIMARS, de que mostra o quão complicado é que é. Mas o que é certo é que o embaixador tinha uma certa razão, porque há umas, não sei se é o Stinger, se é o Howitzers, que tu não precisas de fazer nada. É só pegar na arma, podes apontar para o ar, para o chão, acho que não dá, mas só apontas para o ar, disparas aquilo e ele vai encontrar, pelo sensor, ele vai encontrar onde é que há um tanque, um caminhão, um avião, um helicóptero e vai destruí-lo. Agora eu pergunto, quem é a pessoa hoje em dia que tem, amanhã esta guerra acaba, os céus estão de novo abertos e podemos viajar, quem é que se sente confortável em passar por cima daquele país? Quando já aconteceu, há não muitos anos atrás, por causa da guerra de 2014 do Donbass, já aconteceu um avião, o MH17, que vinha da Malásia para a Holanda e que foi destruído por um Buk, exatamente nessas condições, nunca se soube quem foi. Nunca se soube quem foi. Era um Buk do tempo soviético, era usado tanto de um lado como do outro, porque não há provas nenhumas de que tenha sido os do Donbass. O mais natural é que tenha sido mas pode ter sido os do Donbass. Quer dizer, o Donbass não é um país onde naquela altura também tinha as coisas desorganizadas. Mas Kiev, quem é que julga que Kiev tem a organização ou um comando militar que as coisas sejam feitas como tenham que ser? Não, porque deve ter sido algum tonto que não sabe mexer naquilo e destruiu um avião de passageiros com 200 e tal, não, 300, não sei quantas pessoas é que iam no avião. Podia ser tu, podia ser qualquer um. E isso pensam que não vai voltar a passar. E agora pensem uma coisa. Aqui, segundo o Thierry Messiaen, que percebe disto, e que ele dizia que um terço, não sei se era um terço ou não sei se eram 2 terços. Mas pronto, vamos supor que seja um terço. Um terço das armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia, aqueles comandos militares corruptos, que é escapar-se como quiser e fugir para a Europa e dedicar-se a outra coisa e daquela coisa louca, vendem as armas para outras máfias. E que isto vai ter a África, vai ter o Médio Oriente e os Balcãs, que é na Europa. E, não sei, mas algumas delas devem ainda chegar à Europa Ocidental. Estamos a falar de armas que podem destruir aviões comerciais. Estão sendo enviadas às centenas e aos milhares. Qual é o fim de tudo isto? E pergunto. E as pessoas não entendem que esta guerra sendo mantida, como quer o Boris Johnson agora, e como quer o Biden, que quer manter porque julga que está ganhando tempo. Porque pronto, eles julgam que agora o tempo está a correr-lhes de feição. Mas pode não ser assim, porque as coisas mudam, são muito voláteis nestas situações. E quer dizer, estão a pensar nas consequências de tudo isto a longo prazo? Lembremos-nos disto daqui a não sei quantos anos, daqui a 5 anos, vamos pôr. Quando aconteça mais um MH17, quem é que mandou estas armas todas para aquele? Quem é que quis manter aquela fogueira acesa durante tanto tempo? Quem é que está fazendo isto? Tudo isto? Tipos que, como esse tonto do inglês, que obviamente sabíamos que é os ingleses e os americanos que estão por trás disto desde o início. Pronto. E ele está cumprindo o seu papel de agente a gente sabe quem são eles. Hã? Se acham que tem piada essas palhaçadas que ele faz, vejam. Lembrem-se disso quando lhes tocar na vossa pele. Bom, de certeza que vai haver esta semana. Vou ser crítico. Daqui até o final do ano
Os próximos meses vão ser muito críticos. Os próximos mês, 2 meses, 3 meses, um verão quente sobre esta situação. Eu não vejo aqui grandes motivos de alegria nem de regozijo. Eu julguei que em algum momento a Rússia estava ganhando esta guerra. Isto está controlada militarmente, está claro. Mas que a vontade desta gente deste lado é não deixar a Rússia ganhar. Porque há um plano. E a Rússia é o coisa final, é o objetivo final. E esta gente não vai deixar. Parece ser esse o propósito desta gente. Porque está fazendo tudo nesse sentido. E isto dá para ver. Apesar destas coisas, destes voltas atrás, depois volta para a frente e ainda escala mais. Estamos agora, estes últimos dados corroboram a ideia de que estamos numa fase de escalada perigosa de novo. Bem, vamos esperar que isto dê um volto fácil e que se acabe. Mas até lá estaremos atentos e pronto, fiquem atentos que na sexta-feira temos aqui marcado para uma entrevista com o Filipe Quintas. Até lá, um abraço.